acontecendo? Porque aquilo não faz o menor sentido. O grito que estava preso pelo choque sai com toda a força. E depois de um bom tempo, encarando aquela coisa bizarra, ele sai correndo para o quarto dos seus pais. Mãe! Tem um buraco na minha parede. E tem alguém lá dentro. Seus pais se levantam do súbito. Gabriel era um garoto quieto. Não tinha o costume de fazer tamanho escândalo. Que é, Gabriel? Tu sabe que eu tenho que viajar amanhã cedo, não sabe? E tu sabe que são 3 horas da manhã. Tem noção do que isso significa? Respondeu seu pai antes que sua esposa pudesse falar qualquer coisa. Gabriel apenas chorava em silêncio, agora se agarrando à sua mãe. Eu posso dormir com vocês? Perguntou em meio a soluços. Gabriel, tu já tem 8 anos. Já tá bem grandinho pra ficar com medo do escuro ou coisas desse tipo. Teu pai vai pegar um voo amanhã bem cedinho e ele precisa descansar. Mas, mãe, Para de fazer manha, guri. Interrompeu a sua mãe e depois continuou. Vem, eu te levo até o teu quarto. Mas antes, vamos tomar uma água para acalmar os ânimos. Tu mima muito esse guri. Daqui a pouco ele vai virar mais uma dessas bichinhas. O pai de Gabriel deixou-se interromper pelo olhar severo de censura da sua esposa. Era um homem velho e estupidamente conservador. Às vezes, ele se questionava o quanto tempo suportaria esse casamento, se ao menos não tivesse um garoto para se preocupar. Ao chegarem no quarto, Gabriel olha com relutância para a parede procurando aquele buraco que ele tinha visto assim que subiu para o seu quarto sozinho para dormir, e que o assustou tanto por conter um olho encarando ele com tanta relutância do outro lado. O mais assustador é que aquela era a parede que dava para a rua, o que não fazia o menor sentido, porque seu quarto ficava no 2º andar e não havia sacada naquele lado da casa. Naquele momento em que ele entrou com a sua mãe, não havia nada ali, além da superfície lisa do papel de parede azul com temas espaciais que decoravam seu quarto. E aí, onde tá o buraco que tu viu? Sumiu, mamãe. Tava bem ali. Eu juro. A luz estava apagada, filho. A gente vive imaginando coisas sem pé nem cabeça quando está no escuro. É tudo ilusão nossa. Agora, não incomoda teu pai de novo, ok? Ou ele vai acabar te batendo de novo. A mãe de Gabriel parou um pouco olhando para o nada e se refletindo um pouco sobre a sua última frase, e em seguida tentando afastar algum pensamento. Mandou ele ir para a cama e apagou a luz novamente, antes de deixar Gabriel sozinho de novo em seu quarto. Ele não conseguia dormir, ficava imaginando se aquele buraco haveria surgido de novo, ou se aquele bicho papão o estava encarando da janela da rua dessa vez. Ficava imaginando uma figura sem feições, apenas curiosa, o admirando da janela com enormes olhos, como se seu medo atraísse a sua atenção, como uma espécie de entretenimento. Ele detestava quando sua mente pregava esse tipo de peça. Isso era invenção da sua mente de criança, algo que escritores como Stephen King fazem para ganhar dinheiro. Apenas uma ideia que teve após o vislumbre de algo inexplicável, o qual sua mente tenta justificar e encontra respostas plausíveis para as coisas que ele viu. Já chega, pensou ele. Abriu os olhos e virou a cabeça em direção à parede. Não havia nada lá, nem mesmo uma criatura medonha o admirando da janela. Ele se sentia momentaneamente aliviado, mas nem tanto. Ele sabia o que vira. Ficou vários segundos olhando aquele buraco que estava esperando ele, solitário, a uma altura que dava bem aos seus olhos, e percebendo que havia um olho de alguém. Tá me espiando? Pensamento que causou um arrepio em sua nuca, só de lembrar. Seu alívio foi interrompido de repente por um som. Esse gemido congelou a sua espinha e fez seus ombros terem um súbito desejo de colar em seu pescoço. Vinha da parede do outro lado, nada muito alto, mas dava para ouvir perfeitamente. Era um gemido abafado. Por favor, não faz isso de novo, por favor, pensou Gabriel em choque. Ele não sabia o que fazer.
Sabia o que ia acontecer se irritasse seu pai e não queria aquilo de novo. Além do mais, não queria estragar a sua viagem, pois isso o deixaria fora de casa por vários dias. Com sorte, até por mais de uma semana. Gabriel tomou coragem e levantou. O buraco estava na altura dos seus olhos novamente. Não era muito grande. Não conseguiria passar sua mão, por exemplo. Era o tamanho ideal para espiar e nada mais. Ao se aproximar pela primeira vez, o olho o encarava desesperadamente. Ele percebe que não se trata de uma criatura ou algo assim. É um olho castanho escuro, normal, dentro da parede. Não que isso tornasse a situação menos assustadora, mas sim mais intrigante. Tirando o fato que a parede onde o buraco estava agora dava para o corredor, ou seja, estava dentro da sua casa agora. Ele hesitou, mas andou até a porta e foi espiar o corredor que estava em meia luz, iluminado pela luz da sala que sempre deixavam acesa. Não havia ninguém ali. Com a cabeça já fora do quarto, Gabriel ficou tentando descer as escadas e ficar na sala iluminada até amanhecer. Mas lhe veio que talvez fosse isso que aquela coisa meio de luz acesa. Embora, com certeza sua mãe brigaria com ele caso visse a luz dos seus quartos acesa. Bom, esse seria o menor dos seus problemas. Haveria de torcer para o buraco não trocar de novo de lugar. Bem devagar, ele recua e fecha a porta do seu quarto. Já pensando em usar o seu baú de brinquedos na vertical para tampar aquela coisa. Mas ao se virar para a parede, a porta lá estava exatamente de frente para o seu rosto. Seu rosto estava perto desta vez, e inexplicavelmente sentiu vontade de se aproximar. Aquela parede dava para o banheiro, e de repente uma imagem de seu pai sendo devorado vivo enquanto aliviava suas necessidades biológicas o causou um certo desconforto, misturado com uma vontade de rir. Ele estava confuso, era como se seu pensamento não viesse dele. Ao chegar mais perto, ele percebe que o olho recuou, revelando um espaço um pouco iluminado, que em nada lembrava o seu banheiro, que essa hora era como uma porta fechada que estaria em um profundo breu. Mas não era o caso, parecia um cômodo diferente feito de madeira. Ele chegou mais perto, sabia que não tinha mais volta, não tinha como recuar agora e ignorar isso tudo. Hesitante, colocou seu rosto na parede espiando o conteúdo do outro lado e rezando para que aquele indivíduo do outro lado não aparecesse de repente e furasse o seu olho com algum objeto pontiagudo. Nada disso aconteceu, mas com certeza preferiria as ambas opções se soubesse o que aconteceria. Sentiu tudo girar à sua volta, mas a imagem do cômodo pouco iluminado do outro lado continuava intacta. Ele não conseguia tirar o rosto da parede, era como se estivesse colado. Abriu seu olho esquerdo, o qual tinha ficado para fora, e não havia nada lá. E o pior é que ele não teve certeza o que sumira tinha sido seu quarto ou seu próprio olho. De repente o desespero tomou conta de sua mente, que não conseguia processar mais nada. Ele sentiu uma língua tocar a sua orelha. Era fria e úmida, humana e ao mesmo tempo muito mais comprida que o normal. Outras começaram a acompanhar a tocar as suas mãos e pernas. Eram como cobras e vinham de todas as partes. De repente, uma delas começou a se enrolar e pressionar seu abdômen com força, enquanto as outras estavam entrando em seus ouvidos e estirando sua audição completamente. Era como se estivesse perdendo seu corpo por completo, mas sua visão do cômodo do olho direito estava intacta e perfeitamente nítida. Ele notou que sua esquerda do cômodo tinha uma porta que se abriu. Uma menina entrou por ela e fechou. Usava uma pequena camisola. Foi quando ela o encarou e começou a gritar, que a compreensão do que estava acontecendo tomou conta de Gabriel em uma onda de pavor. Mas quando tentou falar algo, ele percebeu que não tinha mais boca, e sua única exclamação foi: